A leitura tem um papel fundamental de disseminar conhecimento, promover a cultura e também entreter o público em todo o mundo. Hoje, no Estação Mercado, vamos explorar o mundo dos livros e suas vertentes, desde a escrita até os processos de edição e comercialização. Então, já pega o seu livro favorito, um cafezinho e vem ver o que você ainda vai conferir no programa de hoje. A repórter Tamires Vick conversou com a responsável de uma editora de livros da região que está no mercado há quase 30 anos e apurou os desafios e tendências do setor. Já no quadro Job do Dia, a Vanessa Nascimento reviveu lembranças e histórias em meio aos livros de uma biblioteca. Ela foi saber como é a rotina e o dia a dia de uma bibliotecária. A partir de agora, conto com a sua companhia, porque o Estação Mercado está no ar. E nessa edição tem a companhia, mais uma vez, do nosso intérprete de Libras, Luiz Fernando, que vai atender a comunidade surda durante todo o programa. Oi, Luiz, vamos juntos nessa edição mais uma vez. E quem vai debater comigo sobre o processo de criação, desafios e perspectivas do mercado literário é a escritora Rita Elisa Seda. Elisa, seja muito bem-vinda ao programa Estação Mercado, viu? Obrigada pelo convite, Fernanda, por estar aqui no Estação Mercado. É uma honra você estar com a gente aqui, viu, Elisa? Olha, aproveitando que você tem 25 obras no mercado, né? Ou seja, está desde 96 nesse mercado, não tem como a gente não chamar você para falar sobre isso. E a gente sabe que as mudanças foram imensas, né? Aconteceu muitas mudanças nos últimos anos. Hoje, Elisa, como é que você vê, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos escritores atualmente, né? No mercado atual do livro? Fernanda, por causa do que aconteceu da pandemia, né, houve até uma inversão, porque as pessoas começaram a escrever e começaram a ler, por causa de ficar em casa, né? Então, as pessoas estão procurando mais editoras, as pessoas estão lendo bastante. Isso é algo que é surpreendente, mas está acontecendo. Uhum. E quais são as principais profissões, né, as principais oportunidades para quem deseja entrar nesse mercado, Elisa? Seja na edição, na produção gráfica, marketing ou vendas, né? Como você vê, quais são os principais caminhos aí para quem quer entrar nesse mercado? Bem, teve uma mudança também por causa da era eletrônica que nós estamos vivendo, né? Então, essa era digital está sendo mais fácil você comprar livros, então algumas grandes que sempre comercializaram livros, elas estão fechando, né? Então, isso daí é algo que ocorreu porque está muito fácil comprar hoje pela internet. Mas isso não quer dizer que diminuiu muito o número de leitores. Ao contrário, por causa dessa facilidade, as pessoas estão adquirindo bastante livros. Já vou comprar um, já compro 2, 3, né? Bem rápido, chega em casa, até pela questão mesmo cognitiva do que aconteceu durante a pandemia, que recebia em casa. Então, houve uma mudança muito grande. Mas tem editoras grandes que são físicas, que elas fecharam, mas tem outras editoras, eu vou dizer o nome de uma, a Leitura. Ela abriu 8 pontos no Brasil todo o ano passado. Então, já é um crescimento também da leitura física. E então, você acha que daqui para frente vai ter mais livrarias ou nem tanto assim? As livrarias virtuais estão crescendo. Exato. Né? Estão crescendo. Você pode entrar lá na editora e comprar direto da editora. Essa é uma grande facilidade que não existia antes. Mas aquele contato físico com o livro, de ir numa livraria, ver aquele tanto de novidade, ver uma pessoa, tomar um café. Você já notou que as livrarias hoje têm café? Exato. Você não convidou agora há pouco as pessoas para tomar um café e pegar o livro? Isso é cognitivo, as pessoas amam fazer isso. Então, eu acredito que vai haver um crescimento muito grande de livrarias que despertam essa harmonização do leitor
com o livro físico. Sempre ter algo a mais além do livro ali, né? Ter um cafezinho, ter algum alimento, né? Para atrair esse público, não só para se alimentar, mas não só para ler, mas também para se alimentar. Já está ali, né? Já acaba usufruindo do espaço, né? Os famosos lugares instagramáveis também, né? Sim. Elisa, eu queria saber de você dessa questão das áreas hoje. Para quem você é escritora, mas quais outras áreas as pessoas podem entrar nesse mercado que hoje você acha que está crescendo dentro desse mercado? Olha, várias áreas, né? A edição de livro, tá? Fazer a diagramação do livro. É uma área que hoje tem muitos recursos que não tinha antigamente, por causa da tecnologia. Então, precisa sempre estar atento com não só as facilidades, mas também atualizado com o que está acontecendo, que muda de um ano para o outro. Tá? Então, os papéis, né, o tipo do papel pólen ou papel branco, entender do formato, do feitio do livro. Quem gosta disso, além de procurar fazer um livro em casa primeiro, ver se você gosta, né? Então, entra nessa área. Ah, mas eu gosto de escrever, eu tenho um diário, eu escrevo bilhetes, eu gosto, ou eu escrevo só no computador, mas eu gosto de escrever. Tudo bem, escreva, procure, né? Uma editora, não deixe guardado, isso não, tá? Porque aquilo que você escreve tem que ser para o mundo. E as pessoas têm que ter essa consciência. Agora, a área de distribuição, que é uma área que está precisando, viu? No Brasil está precisando muito. Uma distribuidora de livros, isso são poucas. Então, nessa área também há uma necessidade muito grande. Então, são várias áreas para que... Porque a gente pega um livro e acha que é muito fácil, né? Chegou em casa, agora, né? Pedindo pela internet, já chegou em casa. Mas, olha, desde o autor procurar uma editora, a editora aceitar, a editora fazer a diagramação, ver o tamanho, a capa, o capista. O capista é uma área que está crescendo demais por causa da IA, né? Inteligência artificial. Capista é quem cuida da capa do livro, né? Da capa do livro. Está precisando muito. Exato. Então, ter a sua própria cara, né? Isso. Ter o seu próprio design, a sua própria identidade ali do livro, né? Porque tem que gostar, né? Sim. O autor tem que gostar e a editora tem que gostar. Gostar e atrair esse público, né? Sim. Elisa, a gente vai ter que ir para o intervalo, fazer uma pequena pausa aqui no nosso papo aqui na Estação Mercado, mas na volta do intervalo vamos conferir como a Vanessa se saiu na profissão de bibliotecária. Olha só, é o nosso quadro Job do Dia. Passar pela experiência de ser bibliotecária foi o desafio da Vanessa Nascimento. Ela conversou com uma profissional que está na área há mais de 40 anos para descobrir mais sobre essa carreira que foca no cuidado com os livros e na preservação do conhecimento. A universidade ou a biblioteca tem uma forma de ir até esse usuário, essa pessoa que pediu o empréstimo? Porque tem essa dúvida também, né? E se eu esqueci de devolver, será que alguém vem atrás de mim? Nós temos e-mail, que a gente manda e-mail ou WhatsApp. E antigamente a gente mandava o cobrador na porta, se o livro era muito importante, muito procurado, né? Lembre-se, então, de devolver o livro na biblioteca. É daqui a pouco. Voltamos com a Estação Mercado e se tem um profissional que está presente na nossa vida escolar de muitas pessoas, desde muito cedo, lá pequenininho, que inclusive ajuda na escolha do livro essencial para a prova, é o bibliotecário. Uma profissão que sabe onde todos estão e como estão organizados os livros em cada estante ou prateleira na biblioteca. A Vanessa Nascimento foi conferir de perto como é este trabalho no quadro Job do Dia. Vamos ver. Nossa, livro da faculdade, tantos livros, que coisa. Me lembrando época de ouro mesmo. Fernanda, olha só, eu passei muito por esses corredores aqui na época que eu fiz faculdade, eu imagino que você também. Escolhi aqui o Milton Jung, porque eu comecei no rádio e eu li muito Milton Jung. Mas como será que é o trabalho nos bastidores, né? Uma coisa é eu chegar aqui, o livro está aqui, eu pegar e fazer essa leitura. Hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma bibliotecária.
Fernanda, eu tô aqui com a Rúbia, ela tem essa carinha de mocinha, mas já é bibliotecária há mais ou há quase 40 anos. Rúbia, eu queria que você falasse um pouquinho o que faz uma bibliotecária. Uma bibliotecária faz muitas coisas, mas principalmente ela tem que ter conhecimento do acervo que ela trabalha, porque aí ela consegue atender a todos. Por exemplo, se ela trabalha numa biblioteca universitária, ela tem que conhecer o acervo para atender aos cursos que a universidade oferece. Então aqui a gente tem que ter conhecimento, não profundamente, né? Da medicina veterinária, de odontologia, de psicologia, de história, geografia, um pouquinho de cada coisa. E na biblioteca comunitária que nós temos aqui, nós precisamos ter conhecimento de literatura. Por exemplo, do que você gosta? Eu gosto de romance. Romance. Então, romance eu tenho que conhecer qual o tipo de romance que você gosta e o que nós temos aqui para te oferecer. Você chega aqui, esse final de semana eu não tenho o que fazer. O que você me sugere para a leitura? Então, a gente precisa também ter conhecimento do acervo que nós temos da literatura para poder oferecer para os usuários e sugerir leitura. Além da parte técnica, tem que ter uma parte cultural também. Você tem que ter um conhecimento cultural. Nesses 40 anos, quais foram as maiores dificuldades, Rúbia, que você encontrou na profissão? A maior dificuldade, eu acredito que é hoje, né? Por conta de toda essa tecnologia. Porque, embora eu seja uma pessoa da tecnologia, eu não consigo viver sem um computador, sem um celular, mas mesmo assim, a atualização é muito rápida. Então, como é que a gente trabalha com o ChatGPT? É aceito, não é aceito? Quando a gente vai fazer a revisão de um trabalho acadêmico, que isso também a gente ajuda na normalização, o que a gente tem que olhar? Tem que olhar se foi escrito por ChatGPT, não tem que olhar, a universidade aceita, a universidade não aceita. Então, essa fase agora de tecnologia, que foi muito rápido, né? A mudança foi muito rápida, eu acho que está sendo a mais difícil para a gente aprender e se adaptar. Aqui, em outras bibliotecas também, tem um computador que o aluno ou o usuário vai lá, faz uma pesquisa, Sim. Mas aquela parte do texto, a parte de pesquisa, tudo é por conta do bibliotecário, né? O bibliotecário, porque o livro ele não vai sozinho para a estante. Então, nós trabalhamos com o livro para que o usuário só vá lá no sistema e pesquise. Eu quero um livro do Walter Benjamin. Eu quero um livro do Gabriel Garcia Marques. Então, o livro já está lá. Então, ele só pesquisa e aí ele consegue recuperar. Fernanda, a Rúbia falou que o livro não vai sozinho lá para a estante. Eu quero levar esse livro para a estante. Você me ajuda? Ajudo. Então você acompanha agora, porque eu vou catalogar, eu vou fazer toda essa parte interna que a gente não conhece do bibliotecário. E você acompanha. Bom, aqui todos os dados já preenchidos, livro catalogado no sistema da biblioteca. O que eu vou fazer agora? Vou lá na impressora buscar a impressão do adesivo, da etiqueta. A gente vai colar nesse livro e vai levar lá para a estante, porque ele não vai sozinho para a estante, né? Rúbia, já fizemos a catalogação, agora imprimimos a etiqueta, Sim. né? Eu vou pegar ela aqui na impressora. E agora nós vamos carimbar o livro para identificar a biblioteca e fazer o carimbo com o tombo do livro. Mas eu posso fazer isso de qualquer jeito? Não, tem um lugar certo para fazer isso. Pego o carimbo aqui. Isso. Tá. E é onde vai o número de tombo. Que é o mesmo carimbo ou outro? É o mesmo carimbo. Esse carimbo é da identificação da biblioteca. Então a gente carimba. Eu adoro carimbar. Lembro de quando eu era criança. Deixa eu carimbar. Esse daqui eu vou carimbar. Nós vamos carimbar na frente. Tá, aqui. E aí você vai escrever. Sempre vendo se não tá de cabeça para baixo, né? Aqui. Assim, isso. Né? E tá de cabeça pra baixo. Olhei e ficou de cabeça pra baixo. E carimba aqui na lombada. Isso. Aqui também? Também, no meio, tá? Ô, Rúbia, agora eu tô pensando aqui, qual que é a importância de uma pessoa que pega um livro, seja na universidade ou numa biblioteca pública, de devolver esse livro? Porque tem gente que não devolve, né? Tem gente que não devolve. A importância é ter o livro para o próximo que precisa.
Por isso que é importante a gente devolver. Senão você compra, ou você recebe um presente, ou você recebe uma doação e fica com o livro na sua casa. Nesse caso, não. Esse livro é da universidade, ele está disponível para quem precisa usar. Então, se você não devolver, o próximo que precisa não tem como utilizar esse material. A universidade ou a biblioteca tem uma forma de ir até esse usuário, essa pessoa que pediu o empréstimo? Porque tem essa dúvida também, né? E se eu esqueci de devolver, será que alguém vem atrás de mim? Nós temos e-mail, que a gente manda e-mail ou WhatsApp. Hoje a gente manda, na maioria das vezes, o WhatsApp cobrando. E antigamente a gente mandava o cobrador na porta, se o livro era muito importante, muito procurado, né? Lembre-se então de devolver o livro na biblioteca. Fernanda, livro catalogado, etiquetado, carimbado e agora, como eu te falei, vou levar esse livro para a estante. Rúbia, obrigada, viu, por ter me recebido prazer. Aqui. Venham mais vezes. Se alguém que estiver em casa quiser se formar, quiser fazer esse curso de bibliotecário, você indica? Indico 100%, principalmente porque hoje é tudo tecnologia. Então, vale a pena. Se você quer ser um bibliotecário, segue as dicas aí da Rúbia. Fernanda, eu fico por aqui. Esse foi o Job do Dia. Eu te encontro no próximo Job. Tchau, tchau. Que bacana, Vanessa, Rúbia, muito obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí, ver de perto, né, essa profissão que a gente acaba não valorizando tanto, né, e é muito valorizada e precisa ser valorizada, né. Ó, a título de curiosidade, a profissão de bibliotecário foi regulamentada em 1962, e desde então vem ganhando cada vez mais reconhecimento e notoriedade. A lei número 12.244 de 2010, por exemplo, determina que todas as escolas brasileiras devem ter bibliotecas com atuação de bibliotecários, fortalecendo assim o mercado de trabalho no segmento, viu? Ó, agora daqui a pouco a gente vai ter que ir para o intervalo, depois eu vou voltar aqui para o estúdio para a gente continuar conversando com a Rita Elisa Seda, para a gente continuar falando sobre esse assunto. E ó, quem vai comentar um pouquinho com a gente agora é a Tamires Vick, que foi um trabalho de uma editora de livros independentes. Olha só o que ela vai contar aqui para a gente. É com você, Tami. Oi, Fernanda, eu já estou aqui muito bem ambientada ao redor dos livros, e isso tudo porque eu vou conhecer hoje a Neide Pereira Pinto. Ela que é uma editora de livros, né? Possui uma editora de livros aqui na cidade, que é independente, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela, né? Mais ou menos, né, nesses 30 anos que ela está trabalhando com os livros de forma independente. Vai ser um bate-papo bem bacana, a gente volta já já. Estamos de volta com a Estação Mercado, e uma das tendências do mercado editorial brasileiro para 2024 é o fortalecimento do mercado de livros independentes. E para que esse setor continue fortalecido, ter a ajuda de editoras que apoiam obras independentes é primordial. A repórter Tamires Vick foi saber mais informações de uma editora que está no mercado há quase 30 anos e contou tudo sobre os desafios para se manter no ramo. Oi, Fernanda. Oi também para você que acompanha agora o Estação Mercado. E, Fernanda, tenho que admitir que eu estou muito feliz de fazer essa entrevista hoje, falar de um assunto que eu gosto tanto, que são os livros, e é por isso que a gente veio conhecer, então, uma editora de livros independente. A gente vai conversar com a Neide agora. Neide, que alegria poder falar com você, viu? Muito obrigada. Eu também fiquei muito feliz com o convite. E que incrível, você já tem essa editora de livros há mais ou menos 30 anos, né? Vai completar 30 anos. Conta pra gente quais são os maiores desafios, né, de ter uma editora de livros independente aqui na cidade. Olha, todo empreendimento tem desafios, e ter uma editora, o desafio é bem grande, fala a verdade, porque o mercado de livros é bastante complexo, né? E por isso eu optei por fazer uma editora independente para autores independentes, para evitar um pouquinho a comercialização do livro, que é bastante difícil para pequenas editoras, assim como eu. Perfeito. E conta pra gente, Neide, só pra quem tá em casa assistindo a gente, como é que foi que começou? Como é que você veio parar aqui nos livros? Você era arquiteta, certo? Sim, sim. Foi por causa de um projeto que eu fiz no SESI, quando eu trabalhava na Embraer. Era um parque aeroespacial para criança. Uhum. Quando
é bastante interativo, com muitas informações sobre a produção, fabricação e como voava o avião. E no final eu sentia falta do aluno levar um produto para casa, porque para ele ler depois, aprender um pouquinho mais sobre o espaço. Aí eu criei a revistinha Aerogibi, que é uma revista de história em quadrinhos, para esse projeto. E como desde criança eu sempre gostei de escrever, principalmente história em quadrinhos, por isso eu optei por fazer uma história em quadrinhos lá para o SESI. Falei, puxa vida, bacana, acho que eu vou continuar fazendo. E Neide, trabalhando então com livros, hoje você possui a sua própria equipe, né? Conta pra gente também como é trabalhar com uma equipe já há tantos anos. Olha, já tive equipe CLT bastante, mas hoje eu trabalho muito remoto com PJ, sabe? Perfeito. Porque o mercado do livro não comporta muito uma pequena editora ter uma equipe muito grande interna, sabe? Certo. Então, mas os meus fornecedores são já desde quando a editora foi aberta. E Neide, até te fazendo uma outra pergunta que surgiu aqui, trabalhando com livros, se a gente for parar para pensar, na tecnologia, né, você falou dessa parte remota, a tecnologia também ao longo dos anos foi ajudando? Ajudou muito. Conta pra gente um pouquinho, até nessa parte da impressão, né, dos livros. Isso, porque assim, antes a gente contava só com a gráfica para fazer a impressão do livro. E a impressão em gráfica é bem mais cara. Uhum. Ela fica viável a partir de um determinado número de exemplares impressos. Para os pequenos escritores, né, o escritor que quer uma pequena tiragem, tem a gráfica digital, que propicia você fazer de 1 a 300 livros. Muito bacana. A gráfica acaba sendo compensadora a partir de 500 exemplares. E Neide, outra coisa que eu acho bem bacana de dizer é que como a editora ela é independente, né, e o mercado do livro é um mercado complexo, é importante colocar então uma linha editorial. Vou até pegar um dos livros aqui que a sua editora já publicou para mostrar como ele é bem feito, trabalhado. Fala um pouquinho pra gente da sua linha editorial. Olha, eu trabalho com três linhas editoriais, né? Primeiro eu tenho o da aviação, né? Segui, depois do Aerogibi, né? Entrei nesse mercado aí produzindo livros sobre aviação, até pela minha história dentro da Embraer, que eu trabalhei muitos anos lá na Embraer. E esse livro que você pegou especificamente é uma série sobre os biomas brasileiros. São 7 biomas, então a intenção é fazer um livro para cada bioma. A gente conseguiu publicar já 3 e tem 2 aí prontos, mas ainda não conseguimos viabilizar, porque um livro desse é um projeto muito caro. A editora, o perfil da minha editora é esse, trabalhar com livros com alta qualidade, sabe? Então, todo o projeto que a gente faz com alta qualidade, não é um produto de varejo, sabe? Trabalhado. É único, né? E trabalhado a gente único, consegue ver. isso. Neide, eu tinha 1 milhão de perguntas para te fazer, mas eu acho que o nosso tempo já está terminando. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. E Fernanda, a gente vai voltando para o estúdio. Olha, espero que a gente tenha contribuído. E é isso. Até lá. Neide, muito obrigada, viu, por receber a Tamires, nossa equipe aí na sua editora, viu? Parabéns, que fique por muitos anos aí a editora. Elisa, eu queria que você falasse um pouquinho dos conselhos para as pessoas que querem entrar nesse mercado, principalmente nessa era digital, né, que está tão pertinente. Você com uma experiência vasta aí como escritora, eu queria que você desse os conselhos aí para quem quer entrar nesse mercado. Bem, a primeira questão é não desista. Se você tem um projeto de livro, você envia para diversas editoras para uma avaliação. Tem uma comissão que faz essa avaliação e se você receber um não desista. Tá? A segunda é que você pode fazer numa editora onde você vai pagar pelo feitio do livro. Aí depois você vende e você tem o retorno do que você investiu. Então, investir naquilo que você sonha é algo que valoriza o ser humano. Não desista nunca. Você que está aí, você que
está se tornando um escritor ou já é um escritor, vai, apresente o seu projeto para uma editora, ou pague pelo seu projeto, ou entre para alguma lei que dá os subsídios para você fazer, concretizar esse sonho. E uma outra questão também são as antologias. E tem os concursos. Então, nunca desista. E se você já fez tudo isso e você está querendo desistir, faça seu livro manualmente. Eu já fiz o meu manualmente uma vez. E hoje esse livro é comercializado. Então, não desista nunca. É esse o conselho que eu tenho para que as pessoas continuem a fabricar sonhos. Exato. Ou se não, biografias, como eu também faço. Mas é esse que é o conselho que eu tenho para as pessoas continuarem e para a gente também continuar a ler. Porque a leitura, ela rompe os limites, a leitura direciona a nossa maneira de agir, de pensar, de ser. E isso não tem preço, né? Exatamente. É algo fabuloso, não é, Fernanda? Exatamente. Você é uma leitora assídua. Exatamente. Gostaria de ler mais, preciso ler mais. Rita Elisa Seda, muito obrigada pela sua presença aqui na Estação Mercado, viu? Parabéns, que venha muitos anos aí de leitura e de mercado aí para você publicar os seus livros, viu? Amém. Viu? Muito obrigada, viu? Você tenha ajudado o pessoal a entrar nesse mercado aí, tá? Eu que agradeço, Fernanda. É isso, gente. Estação Mercado fica por aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira às 4 da tarde. Até lá, continue acompanhando a gente nas redes sociais, beleza? Tchau!